Oi, gente! Hoje o vídeo é sobre a coragem de falar em público, falar na internet, falar, se expressar. E eu dei uma pesquisadinha aqui no Google e uma pesquisa rápida, ela me mostrou que o maior medo do ser humano é falar em público. Então aqui fala aqui, ó, e uma estatística indica que a ansiedade social de ser julgado ao expressar supera até o medo de morrer. Como pode a gente ter medo de falar, se expressar, mostrar nossas ideias, seja na internet, seja num público, seja em alguma parte, isso superar o medo de morrer, de não mais existir, de não poder mais se expressar, de não usufruir tanto das aprendizagens, seja elas difíceis, seja no momento de felicidades, de conquistas. Como que a gente pode ter medo de ser quem a gente é? E isso deixou pensativa, porque ontem numa conversa ali com os meus, o maior medo das pessoas realmente, seja próximo, seja longo, é de aparecer, de estar na internet. E eu lembro que quando eu comecei a tentar gravar algum vídeo pra internet, ou seja, até mesmo durante a faculdade, que tinha as apresentações, e durante a faculdade eu me vi na sala com muita gente, tinha gente mais nova, tinha gente mais velha, a minoritária era mais velha, e eu tava ali no intermediário, e a outra parte era mais nova. Eu via que o pessoal falava muito bem, argumentava muito bem, e ali eu via um desafio, porque ou eu falava, ou eu falava. Porque querendo ou não, foi uma faculdade de argumentar, de convencer. Então ali que às vezes quem ficava meio encolhido, retraído, não teria essa oportunidade. E todas as vezes que eu ia apresentar, claro, sempre assim, ansiosa, eu ali com os meus conceitos, com os meus medos ali guardados, eu às vezes levava um papelzinho de rascunho para mim poder estar lembrando nos tópicos, algumas coisas que que eu iria falar. E às vezes chegava, tipo, algum elogio pra mim sobre, você fala bem, é legal ver você falar, a sua explicação. Teve até um momento que eu fui apresentar como tinha já os grupos formados, né? E aí eu fui apresentar com poucas pessoas, acho que tinha 3 pessoas, e dessas 3 pessoas, uma faltou, e a outra tava com extremo medo de apresentar. E o que eu fiz? Eu tive que apresentar o trabalho sozinha, ficou tipo um TCC. E aí ali eu gosto muito de trazer analogias, então eu trazia muitas analogias, tal. Não sei se no momento eu fiz me entender, mas naquele momento eu me sentia como se fosse uma palestrante, porque eu tava no grupo sozinha, apresentando, enquanto nos outros grupos tinha muito mais pessoas, né, de 5 a 10 pessoas. E aí eu me vi ali desafiada que quando eu quero alguma coisa, quando isso só vai depender de mim, eu não posso ter medo, eu não posso deixar que isso me limite a alguma coisa, porque eu acho que a gente tá preparado, a gente quebrar o medo, a gente se torna exposto. E isso pode ser, assim, ruim, porque quando a gente não tá preparado, não tem não é que não tá preparado, não tem as habilidades essenciais, seja para ser claro ou para falar mesmo em público. Isso acaba tendo dois polares. Um que vai te trazer muita oportunidade, o outro que vai trazer críticas que vai servir para aprendizado. Então, se você tem medo de aparecer, de se expressar, de falar, nem sempre vai estar, o perfeito português. Aqui não tem professora de português. O perfeito, a colocação, a perfeita. Às vezes eu quero dar um exemplo, mas às vezes não é assim tão entendível para todas as pessoas, mas é o exemplo que eu tinha ali no momento. Então você também não pode parar. No começo, quando eu comecei a gravar, que foi provadores, eu não aparecia. E aí eu não aparecia, eu não falava. Então eu vestia a roupa, entrava no provador e depois acabava colocando música. Então era assim,
Eu fiz também um outro de vídeo longo, que esse era o short, né? Aí eu fiz também um longo, que aí o short eu usava pro Reels e pro TikTok. E aí também tinha o longo que eu fiz alguns, acho que eu fiz 3 ou 4, em um outro canal que eu tinha. E eu fazia ele narrado. E aí ele dava muito trabalho pra fazer narrado, porque às vezes eu esquecia o tecido que tava usando, ou como que o que eu tinha pensado no momento pra poder falar, por que eu tinha pegado a peça. E acabava sendo assim, e era também difícil de eu falar ali. Parecia que alguém tava observando, não sei. Aí, do ano passado, eu vi que assim, eu preciso falar, eu preciso estar na frente das telas pra mim poder me conectar, pra mim poder dividir, pra mim poder. Ai, esqueci. Ah, agora eu lembro. Mudar o comando, né? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Então sempre tá falando, conversando e falando o que veio na minha mente naquela hora do exemplo, do que eu vivi, porque conecta melhor. E dá pra vocês sentirem. Até quando eu erro, às vezes, ou eu esqueço, eu falo aqui mesmo. E aí vocês se sentem mais humanos e vê que isso aí acontece com todo mundo. Todo mundo vai esquecer em algum momento, todo mundo vai errar, vai acontecer alguma coisinha. Às vezes acaba a bateria, às vezes acontece várias coisas enquanto tá gravando. Então, isso não é uma coisa única de quem tem medo, tá começando. Não. Isso aí pode estar acontecendo com outras pessoas. E essa minha vinda pro YouTube, eu percebi o quê? Que pessoas conectam com pessoas. Então, teve mais pessoas, comentando e tal. No meu TikTok tem gente comentando, mas é mais sobre a roupa. Não é sobre a pessoa. E assim, e sobre a roupa, como a roupa não é uma exclusividade, não é uma coisa que eu faço, que eu monto ela, que eu desenho ela, então acaba que ela não é pessoal. Ela é uma coisa que dá pra você ver em vários outros perfis. Então acaba que ninguém acaba conectando em si com a sua essência. Assim, qual que é o objetivo? O objetivo é, se você quer, assim, tem aquela vontade, nossa, eu quero trabalhar com a internet, eu quero me posicionar melhor, eu quero. Ou até mesmo, assim, às vezes numa roda de amigos tal, tipo, falar. Não perca essa oportunidade, porque o erro também é um aprendizado. Até quando você tá errando, você tá aprendendo. Então, perca esse medo, esse receio, esse medo do julgamento. Julgar, todo mundo vai julgar. A gente já é cancelada, às vezes dentro da família, na vizinhança. Antes não tinha aquela fofoqueira na rua. Então, antes da internet já tinha essas críticas, esse tipo de coisa. Então, tipo, isso aí não vai mudar. Isso aí é do ser humano, tá ali questionando, criticando, elogiando. Então, isso aí vai ter. Foca em quem tá te dando apoio e tal. E quem não estiver te dando apoio, você vê se aquela crítica, ou aquele ponto levantado, ele realmente é alguma coisa que você vai aprender e melhorar. Igual, eu já tive comentários aqui que eu não olhava para a câmera. Realmente é meio difícil para quem tá começando saber aonde olhar para ficar com o olho na câmera. Então, hoje em dia, o que acontece? Aqui é na onde eu tô olhando reto, assim, se eu fosse olhar reto. E aqui do lado é na onde tá a câmera. Então, até eu aprender que eu tinha que olhar pra cá e não pra cá, ficava difícil pra mim, porque era eu lembrar o que eu tinha que falar, era tá audível pra vocês ouvirem, entender? Era eu olhar e era a luz. Então aqui, hoje em dia, eu fico de frente com uma janela, procuro gravar, a gente tô suando, procuro gravar de dia, então eu não vou. E também a questão do barulho, eu procuro não ligar nenhum tipo de eletrodoméstico, tipo assim, ventilador, coisa que possa gerar algum ruído e não entender. Então eu vou pelo fácil. Coloco a câmera na minha frente, tem um tripé, olho pra câmera, que eu já encontrei ela,
e fico de frente com a janela. E aí deu. E aí depois eu organizo meus pensamentos pra mim poder ver de que forma que vai acertando. Mas se alguém quiser deixar comentário aqui de como que faz, como eu aceito, tá? Só tem a educação, né, gente? Que é o mínimo. E aqui eu separei uma frase, um trecho de música sobre coragem. Então aqui, do Diogo Nogueira. A vida vai te balançar, vai te questionar, vai te sacudir. O que ela quer da gente é coragem. Pra que chorar? Melhor sorrir, perseverar, não desistir. Então é isso, gente. Se vocês precisarem de alguma ajuda, de alguma coisa, dica que eu já tenho, que eu já aprendi nessa minha caminhada, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? E beijos e até o próximo vídeo.